Falar da Paola é falar de vida, é falar de luz, é falar de disciplina, de determinação, falar de aprimoramento constante, falar de arte, falar de paixão, falar de resiliência, falar de gratidão. Tudo isso é pouco para falar o tanto que essa mulher representa para mim. Eu conheci Paola há mais de 15 anos. Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Gonçalves, eu sou aqui de São Mateus do Sul, no Paraná, e eu venho falar de alguém bem especial para mim. O nome dela se chama Paola Carinhas. Ela foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, conviver, trabalhar junto por 2 anos, né, numa determinada empresa. E Paola foi uma das pessoas que realmente catou na minha mão e não soltou mais. Então, você que vai ter a oportunidade de ter um curso com ela, vai ter alguma ministração, aproveita, extrai o máximo. Ela tem métodos, tem tecnologias, tem ensinamentos, tem conhecimento muito aprofundado. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Miriam Prado, especialista em loiro desde 2010. Eu vim aqui falar para você hoje sobre uma pessoa maravilhosa que eu conheci nesse trajeto meu, fazendo o que eu amo. Essa pessoa mudou a minha vida. Essa pessoa é a Paola Carinhas. E eu tenho uma gratidão enorme, porque com a Paola Carinhas eu aprendi principalmente a dar valor ao meu trabalho. Eu era uma pessoa que ia num workshop da vida aí e começava a replicar em todas as clientes o mesmo desenho, a mesma cor. Já fazia bastante sucesso, porém eu não tinha aquela valorização, porque eu ficava carimbando. Querendo ou não, eu carimbava. Todo mundo saía com o mesmo desenho, com a mesma... Olá, eu sou Adriana Silveira, sou profissional cabeleireira há mais de 20 anos e instrutora técnica há mais de 15 anos. E esse ramo que me levou a chegar até aqui, eu devo agradecimentos a várias pessoas que me ajudaram, me puderam incentivar para estar onde estou, e uma delas é Paola Carinhas, uma pessoa que eu admiro muito, de muito conhecimento, que me trouxe Oi gente, tudo bom? Jefferson Trevezani aqui. Hoje estou aqui para falar da Paula. A Paula é uma pessoa muito especial, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Além de ser minha madrinha, ela é incrível, né? A gente se conhece há mais de 15 anos, no meu tempo ainda de auxiliar técnico, né? Ela é nossa mentora, né? Ela nos ensinou praticamente tudo que eu sei sobre colorimetria, foi aprendido com ela, ajudando ali nos eventos, nos cursos, nos treinamentos, segurando com buca, né? E aprendendo, aproveitando cada minutinho que a gente tinha com ela aí nos palcos para aprender, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Ela é incrível de conhecimento, né? Continua sendo nossa mentora, nossa inspiração, e acredito que para vocês também, que vocês tenham esse aproveito, né? E que consigam aproveitar cada minuto e tirar desse conhecimento e levar para o seu dia a dia. Que eu vou falar para você que quando a gente começou como auxiliar, foi uma virada de chave na nossa vida profissional, né? Todo o conhecimento, isso agrega muito. A nossa profissão, a gente nunca vai estar estabilizado na parte educacional, sempre vai ter coisas para aprender. Oi, pessoal. Graças a Deus, obrigado a esse Deus que eu sirvo. Primeiramente, agradecer a Ele por eu poder estar aqui realizando meu primeiro congresso de colorimetria. Foi difícil chegar até aqui, claro que foi difícil chegar até aqui, não foi fácil. Mas no sentido mesmo de gravação. Até porque eu não tinha intimidade com as câmaras, a minha praia eram os cursos ao vivo, os cursos presenciais, mas devido às circunstâncias e à necessidade de que com a dificuldade e o isolamento que nos foi imposto, a gente teve que se reinventar. E então, nesse reinventar, a pergunta que eu me fiz foi como continuar
a fazer o trabalho que eu tanto amo, né, que eu tanto gosto de fazer, que é ensinar, que é passar para vocês todo o conhecimento adquirido nestes anos todos, não só por experiência prática, mas como estudo. Eu sempre estudei muito, me formei dentro desse nosso mundo das cores, e vislumbrei, até vendo e percebendo, assistindo muitos vídeos, vislumbrei a possibilidade de eu também estar inserida nesse mundo digital. Eu vou confessar para vocês que não foi fácil essa empatia com a câmera. Eu não sabia que seria tão difícil, ou pelo menos que eu não me sentiria tão confortável como eu sempre me senti nessa caminhada de mais de 20 anos. Mas agora está tudo bem, eu não vou falar para vocês quantos vídeos eu gravei e olhei e dizia que eu não gostei, eu não vou falar para vocês quantas vezes eu falei e repeti, mas eu cheguei à conclusão de que eu só precisava de 2 pessoas na sala, de preferência nenhuma, para me estar me olhando, mas eu precisava de qualquer maneira de um cameraman para poder estar me filmando. E antes de tudo, eu precisaria de autenticidade da minha parte em relação a vocês. Eu precisaria colocar toda a paixão e carinho que eu sempre coloquei no meu trabalho através das câmeras, para que vocês pudessem sentir e chegar até vocês. Então, este congresso foi idealizado primeiramente com muitos questionamentos meus, né? Nesse tempo de pandemia, onde a gente teve muito tempo sozinho, isolado, sem vocês perto de mim, eu fui buscar primeiro muitos resultados alcançados ao longo desses anos, e também muitos questionamentos. E a pergunta que eu sempre me fazia era: por que com tanto conhecimento, que eu sei que vocês o têm, e vocês têm muito conhecimento, por que com tanto conhecimento a nossa assertividade ainda é tão baixa? Equacionei, calculei, e eu percebi que existia sim um método de mudar isso, uma maneira de mudar isso, ou de fazer com que essa assertividade pudesse ser melhorada. E estudando, elaborando, fazendo todo o conteúdo que eu precisava fazer para poder trazer até vocês através do congresso, e também através depois dos cursos online pelo meu site, né? Eu descobri 3 pilares ou 3 fatores que interferem diretamente nos nossos resultados. E quais são esses 3 fatores? Seria o ato de observar, que ele parece tão banal, mas é através dos nossos olhos que o nosso cérebro vai processar e interpretar. E eu vi pelas experiências que esse era um dos pilares, um dos fatores que a gente estava deixando meio que a desejar, meio de lado, ou pelo menos não estávamos fazendo tão bem quanto deveríamos. Depois o ato de raciocinar, aí eu me perguntava: cara, eu tenho conhecimento, isso lá no passado, que eu senti essas mesmas dificuldades que muitos de vocês sentem. Eu tenho conhecimento, e por que mesmo com o conhecimento eu tenho dificuldade na interpretação? Então eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer o quê? Com o conhecimento, ajustar esse conhecimento, na verdade qualificar, colocá-lo de uma forma que tivesse começo, meio e fim, para então eu poder interpretar, e a minha interpretação ser assertiva. Porque se está tudo misturado na minha cabeça, se eu tenho conhecimento, sei de tudo, mas eu não sei quando usar, em que momento usar, eu não vou conseguir interpretar de uma forma assertiva. Então, até estudando, navegando até pela própria ciência, pela neurolinguística, fazendo estudos de como o cérebro interpreta, como o cérebro raciocina, sair um pouco dessa praia nossa, que praia, quando eu digo, é um mundo, é o nosso mundo do cabelo, mas em especial colorimetria, que é o meu congresso, o título é colorimetria. Então, navegando e indo buscar informações, eu cheguei a essa conclusão. Isso é uma conclusão minha, muito particular, tá?
de que realmente a gente não está sabendo observar da maneira certa, a gente não está sabendo raciocinar da maneira certa e a gente não está sabendo interpretar para poder executar de uma forma mais confortável, da gente conseguir prever os resultados. Sabe como? O cabelo chegou, a fase do diagnóstico chega, se eu fizer assim, 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 eu com certeza vou chegar nesse resultado, ou muito perto desse resultado, e saber como reverter situações. Então, tudo isso vem à minha mente, tudo isso foi colocado no papel, tudo isso foi ajustado, tudo isso foi colocado num raciocínio lógico. Eu preciso desse raciocínio lógico. Eu acho que esse vai ser o diferencial dos meus cursos, para que logicamente vocês consigam chegar num denominador comum, tá? Então, neste primeiro dia, antes de eu vos falar do primeiro pilar, do primeiro fator que é observar, nós fizemos algumas divulgações nas nossas redes, nas redes sociais, na minha mídia, né? E foram feitas muitas perguntas em cima de algumas postagens que foram feitas. Eu cataloguei essas perguntas, coloquei essas perguntas e também vou estar respondendo a essas perguntas para vocês hoje, ok? Então, antes de pedir para me mandarem a primeira pergunta, eu gostaria que fosse colocado aqui na tela os meus 3 fatores, os meus 3 pilares, para que vocês possam guardar essa imagem e entender que vai ser a partir daqui que nós vamos seguir um roteirinho nesses 4 dias do congresso, tá bom? Então, observar, e é muito importante, eu vou até dar algumas dicas nesse sentido, dos padrões que a gente vai ter que criar, raciocinar, que tem a ver com interpretar, um não anda sem o outro, a gente tem que entender como juntar essas duas formas de trabalhar, e depois executar. O executar, na verdade, é um conjunto dos 3, onde essas 3 situações elas se ajustam, e então a gente pode, sim, fazer o serviço correto e então entregar com propriedade e nos tornarmos colorimetristas por excelência. Você que é um colorista, você que é um cabeleireiro, saiba que esse curso foi desenvolvido para quê? Esses cursos foram desenvolvidos para quê? Para que durante o processo do caminhar, eu estou dando um prazo de 30 dias pelos módulos que eu criei, você possa se tornar um colorimetrista. E o porquê isso? Não saber tudo sobre cosmetologia, porque você só vai usar uma parte. Não saber tudo sobre tricologia, porque você só vai usar uma parte dessa ciência. Não saber tudo sobre química capilar, porque também você só vai usar uma parte dessa ciência. Então, o barato, eu acho que é esse o caminho que deu muito certo para mim, que eu quero apresentar para vocês, essa nova metodologia, é pegar um pouquinho de cada, para hoje mostro, pegar um pouquinho de cada, e naquele serviço que você vai executar, você poder usar um pouco de cada dessa ciência para então se tornar um colorimetrista. Combinado? Então vamos para a primeira pergunta. Paola, esse novo conceito irá facilitar o aprendizado? Influenciam sim. Quando você viu essa postagem que foi feita no Instagram e no Face, se eu não me engano, a gente só postou os 3 fatores de observar, raciocinar e executar. Quando você me pergunta se esses fatores podem interferir no resultado, os 3 interferem diretamente no resultado. Eu vou te dar um exemplo aqui com o primeiro fator, que seria observar, tá? Então, a ciência já provou que a forma como eu enxergo a cor é diferente da forma como você enxerga a cor. A percepção que eu tenho de cor é diferente da percepção que você tem de cor. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo até aqui com a boneca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai servir para o que eu queria. Não era a intenção, vamos falar com essa boneca. Vamos imaginar aqui. Um dos fatores que interferem é a genética, isso é fato. Existem algumas doenças que comprometem a interpretação da cor que nós fazemos. Tem olhos, o cérebro interpreta através dos olhos cores mais quentes, cores mais frias. Eu vou dar o exemplo de uma doença que a maioria conhece, que é o daltonismo.
Quem é daltônico não consegue enxergar cores quentes, ele só enxerga até cores frias. Mas se fosse só o daltonismo, no nosso mundo de cabeleireiros a gente contaria nos dedos quem é. Mas não, as doenças elas estão se apresentando e a própria ciência está mostrando que existem mais doenças, onde eu vejo mais vermelho, onde você vê mais amarelo, onde tem outros clientes que veem mais frio, porque os cones e os bastonetes que nós temos no nosso cérebro, que são eles que interceptam a luminosidade e que é processada lá dentro, enxergam mais verdes. Então essas doenças são doenças genéticas. Então é provado que realmente a cor que eu enxergo não é a mesma cor que você enxerga. E eu vou usar esta cabeça como exemplo. Luminosidade tem muito a ver com a qualidade de luz que você usa para observar o cabelo. E quando eu digo qualidade, eu estou usando da palavra pureza, a pureza de luz que você usa para poder identificar as cores. Aí você vai me perguntar assim, ó Paola, mas é melhor lâmpada branca ou lâmpada amarela? Qualquer uma delas você pode usar. Você só tem que ter o cuidado no ato da compra de ver o grau de pureza. Quando é acima de 80% de grau de pureza, essa é a lâmpada ideal para você usar. Isso quer dizer o quê? Grau de pureza, que é muito parecido com a luz natural. O legal, o certo, seria nós podermos interpretar todas as cores no quesito cabelo, que é a nossa ferramenta de trabalho, seria podermos interpretar a luz natural. Mas eu acredito que até pelo próprio espaço físico onde você trabalha, de repente você não tem uma janela muito perto do local para você poder usar isso a seu favor. Então, pode ser lâmpada branca, pode ser lâmpada amarela, desde que eles tenham um grau de pureza acima de 80%. Vai ficar muito parecido com a cor natural. Então, dependendo do grau de incidência dessa luminosidade, quando você enxerga, o certo seria você está em pé, a sua cliente está sentada e a sua projeção no olhar, o certo seria num olhar a 45 graus, tá? E você escolher onde tem o maior reflexo dessa luminosidade. Por quê? Porque ali é o mais perto da cor pura que você vai enxergar. Se você enxerga a sombra, você já vai ter uma percepção de uma cor mais escura. Ali pode ser o seu primeiro erro. Se você enxerga numa incidência a 0 graus, onde tem muita luminosidade, ali pode ser o seu segundo erro. Tem tanta reflectância que vai fazer com que essa cor fique um tom mais claro. Então, nessa direção, isso não sou eu que falo, é a ciência que diz. Num ângulo a 45 graus, eu tenho a luz suficiente para conseguir interpretar a cor do cabelo. E essa interpretação da cor natural, que é o primeiro item que a gente usa no nosso diagnóstico, qual é a cor natural? Ou qual é a cor cosmética? Qual é a altura do tom dessa cor? É um 4? É um 5? É um 7? Ali é o nosso ponto de partida. Se nós partirmos certo, mesmo que no caminho, por alguma falta de informação, mas no quesito cosmetologia, eu errei o produto, ou errei o oxidante que eu deveria ter usado ou não usei, eu ainda consigo corrigir antes de chegar no final. Mas quando eu parto da altura de tom errada, o resultado vai ser errado. Então, o ato de observar é muito importante. Então, vejam quais são os fatores. Primeiro, fator genético. Depois, fator de luminosidade. Outro fator que também vai interferir é a experiência que você tem como cabeleireiro. Quando você tem muita experiência em cores, em resultados, a sua memória já gravou muita cor. Então, lógico, para você vai ficar muito mais fácil comparar uma cor com a outra. Jogar o olho, pô, já sei qual é. Se isso não acontecer, a pergunta vocês vão perguntar, Paola, mas se eu não tenho toda essa experiência, se eu ainda tenho dificuldade em diagnosticar
a altura do tom do cabelo, o que eu faço com todos esses fatores? Primeiro, guarda esses fatores, porque você vai ajustar isso lá no seu local de trabalho. Você vai se ajustar a criar esse ritual para que realmente você possa dominar, tá bom? O diagnóstico. E segundo, a segunda situação. Nós temos uma ferramenta que nós esquecemos dela. E eu vou colocar um terceiro elemento aqui. Pensa comigo. Eu interpretei, eu já observei, eu já interpretei, eu sei qual é a cor. E agora eu pergunto para a minha cliente, qual é a cor desejada, qual é a cor que você quer? E ela olha para mim e fala assim, Paola, eu quero eu vou usar pérola, porque é a cor da moda. Eu quero um pérola. Aí eu pergunto, tá, e o que é pérola para essa cliente que não tem noção de cor? O pérola para ela é o cabelo da vizinha que ela gostou, olhou e perguntou para a vizinha, Maria, qual foi a cor que você colocou no teu cabelo? E a Maria falou, é o pérola. Ah, então é essa cor que eu quero. Aí chega no salão e fala para nós, é um pérola, é essa cor que ela quer. Tá, mas que pérola é essa que ela quer? Então essa ferramenta que vocês não têm o hábito de usar, essa ferramenta ela vai ter que ser usada no espaço de vocês. Mostrar para a cliente, abrir a cartela de cores, mostrar para ela identificar o que é pérola para ela. E é impressionante, vocês não têm ideia como é gratificante e ao mesmo tempo um alerta para nós, como a cliente vê a cor diferente de nós, tá? Então, através da cartela, ela vai identificar a cor, vocês vão perceber qual é a cor que ela quer e aí sim, a partir desse momento, vocês vão começar já a desenhar o mapa ou o caminho ou o GPS da cor, que é esse GPS eu vou apresentar para vocês no segundo e no terceiro dia do congresso, eu acredito, para que vocês possam já ir traçando e desenhando o caminho para poder entregar a cor desejada que a cliente está pedindo, tá bom? Mas assim, então só fiquem comigo e lembrem, isso vai fazer diferença, fez diferença para mim em mais de... Eu nem sei, foram 15 anos dando curso, ministrando cursos, foram 15 anos trabalhando com equipes técnicas, 15 anos eu percebendo comportamento dos técnicos no ato de fazer o diagnóstico e ali eu tinha sacada, ele diagnosticou errado porque tinha 2, 3, 4 opiniões diferentes sobre o mesmo cabelo. Então, todas essas lembranças, todas essas experiências me fez voltar como se eu fosse iniciante. Eu vou criar um padrão certinho. E são detalhes, lembrem-se, são detalhes que a gente está deixando passar. De bobeira, na correria, porque a gente não está dando valor àquilo que a gente precisa dar no ato de executar. Então hoje, neste primeiro dia do congresso, respondendo à pergunta que você fez, realmente são esses 3 pilares, esses 3 fatores são determinantes para você ser mais assertiva no resultado. Aqui eu usei este exemplo só para bater e focar no primeiro pilar, que é o observar. Feito? Mais informações a respeito disso, aí vocês vão encontrar lá no meu site. Falou? A próxima pergunta, então. Paola, esses novos fatores podem interferir no resultado? Nossa, essa pergunta tua foi profunda, hein, menina? Deixa eu pensar, deixa eu lembrar o que você perguntou. Se o meu conceito iria facilitar no aprendizado, uma vez que eu lembro de ver o teu rostinho em vários cursos de 2 dias, né? Nós fazemos aqueles módulos de 2 dias, de eu passar muita informação para você. Sim, é verdade. Lembrando, o meu objetivo quando eu ia ter com vocês naqueles 2 dias, e também eram temas específicos, e geralmente era colorimetria, era passar um conteúdo muito compactado naqueles 2 dias para que vocês pudessem absorver o máximo de informação. E eu sempre alertava vocês, você vai lembrar disso, que a informação que você iria guardar seria de acordo com a tua necessidade. Até porque os cabeleireiros, eles não são auditivos, eles são mais visuais.
E por isso vocês gravavam mais o trabalho que estava sendo feito na modelo, que a gente usava como modelo, vocês gravavam mais a cor que estava sendo aplicada, o resultado da cor, de todas as misturas que a gente acabava ensinando nesses cursos, mas sim, era muito conteúdo, sabendo que pouco iria ser absorvido e só seria absorvido o conteúdo da tua necessidade. Quando você me fala se esse conceito ele fará diferença, sim, faz diferença, porque lembra, eu acredito que eu já falei, é a informação certa, no momento certo, para executar o serviço certo. São várias ciências, você sabe disso, que nós temos que ter noção da tricologia, nós temos que ter noção de cosmetologia, de química capilar. Então, são várias ciências ao longo da nossa jornada, nós vamos ajustando e cada vez nos aprimorando mais nessas ciências. Mas neste caso em questão, onde o nosso congresso é colorimetria, eu quero passar para vocês a informação certa que você precisa para esse assunto. Então sim, vai ser diferente. Lá eu falava um leque de informações. Por quê? Porque vocês precisavam aproveitar o máximo do tempo junto comigo. Até às vezes eram temas que não eram nem pertinentes àquilo que o distribuidor tinha comprado. Mas a gente acabava falando sobre eles. Então era muita informação. E essa informação dentro da cabecinha de vocês, da memória de vocês, acabaram ficando confusa. Por quê? Ela não era repetida. Se não era repetida, não era memorizada. E lógico, acabava ficando no esquecimento. Aqui a vantagem é assim, o congresso eu vou estar vos dando a direção do que eu quero, vou estar apresentando algumas ferramentas que eu vou estar criando, muitas ferramentas que a gente usa, mas inseridas só num desenho, para que seja mais fácil a vossa interpretação. E sim, num curto espaço de tempo, no máximo 30 dias, porque a quantidade de módulos que eu tenho no meu site de curso são 30 dias, são 30 dias de aula, vai fazer com que vocês se tornem, sim, colorimetristas durante esses 30 dias, durante esse caminhar junto comigo. Tá ok? A próxima pergunta. Olá, Paola Carias, tudo bem? A minha pergunta para você é simples e objetiva. Por que eu deveria fazer esse congresso com você? Por que você faria esse congresso comigo? Uau! Eu vou fazer uma pergunta em cima da tua. Por que eu estou realizando esse congresso? Então vamos colocar na seguinte situação. Se você tem um grau de assertividade de 90%, você não viria fazer esse congresso comigo porque você domina a cor. Você viria fazer esse congresso comigo para ouvir as novas informações que tanto a cosmetologia, como a tricologia, como a química capilar está trazendo. Uma vez que a tecnologia nos mostrou que alguns conceitos e alguns paradigmas vão ter que ser quebrados. Informação errada? Não. Para aquela época era a informação certa, se você só precisa ajustar essa informação. Para quê? Se o problema nunca foi cor e não é cor, uma vez que você tem 90% da assertividade, com certeza o problema vai ser durabilidade, saúde capilar, garantir um resultado, um tempo maior daquele serviço que você conseguiu entregar. E isso por quê? Lembra-te, a gente voltou de uma pandemia onde a gente nós temos cabelos muito doentes e você precisa saber como executar devido a essa deficiência que o Covid originou no nosso cabelo, tá? Queda capilar, provoca queda capilar. Depois, o próprio fabricante, porque eles já estão lá no laboratório tentando achar ativos novos para melhorar essa durabilidade, seja na cor, seja na escova, seja no alisamento, seja no cacho, eles precisam melhorar para uma fibra que já está doente. Então as informações elas são muito novas, elas já estão na nossa mão para eu poder passar para você. Então
Durabilidade, quando o fabricante diz esta coloração tem que durar num cabelo naturalmente saudável 40 dias e na sua mão está durando só 30 dias. Então venha comigo que eu lhe ensino como melhorar e estender esse tempo. Isso para você que já tem uma assertividade no 90% no quesito cor. Para você que não tem tanta assertividade assim, então eu te dou os dois motivos. Um para aumentar esse grau de assertividade e outro para saber de todas essas novidades que vêm para facilitar o nosso dia a dia. Gente, vocês não têm ideia, muita novidade. Quando eu mergulhei nessa nova ciência, nessa nova tecnologia e nesse novo de informações que estavam vindo, eu sentei e pasmei. Mas eu amei, porque vocês acreditam que muitas perguntas que eu me fazia por não ter a resposta, porque ninguém me dava essa resposta, agora com essas novas informações eu entendi. E ao entender, eu falei assim, opa, eu já sei aonde é que no congresso e nos meus cursos eu vou passar para eles a nova técnica de aplicação, esse raciocínio novo para poderem entender o produto, a aplicação, a reação e o resultado. Tudo isso nestes 3 pilares, no saber observar, ter o raciocínio, o conhecimento certo para poder interpretar, a executar e entregar. Então realmente seria essa a minha resposta para você. Então eu te espero, eu sei que você virá. Você, cada um de vocês, eu sei que vocês virão. E eu aguardo todos vocês amanhã, no nosso segundo dia de congresso. Um beijo no coração, que Deus abençoe.